Algumas pessoas se queixam, e eu entendo que é uma dor, é uma queixa, né? Se a gente perceber que durante muitos anos nós construímos um aparato legal de proteção do meio ambiente, a gente consegue verificar que algumas leis, decretos, instruções normativas estão sendo revogados ou estão perdendo a sua força legal, né? Porque estão sendo alterados. Isso de fato está acontecendo. Mas dá para generalizar? Não, não dá para generalizar. A gente pode dizer que isso está acontecendo com uma ou outra situação. Por outro lado, a gente tem os órgãos ambientais utilizando novas tecnologias, o que dá mais poder de ação e de alcance para as fiscalizações ambientais. Isso é fato. A gente tem fiscalização? Sim, nós temos. E como que a gente tem como checar isso? Verificando o número de autos de infração lavrados pelos órgãos ambientais. Esses dados são públicos. Você pode solicitar no órgão ambiental. Pela Política Nacional de Meio Ambiente, um dos instrumentos da Política Nacional é o SINIMA, que é o Sistema Nacional de Informação Ambiental. Os órgãos ambientais, eles são obrigados a publicar essas informações. Elas têm que ser públicas. E se não estiver no site, você pode solicitar para o órgão ambiental, para que ele apresente esses dados. Eu venho acompanhando alguns órgãos ambientais aqui do estado de São Paulo, que é o estado onde eu moro, né, onde eu desempenho a maior parte das minhas atividades profissionais. Eu acompanho as autuações, os embargos feitos pelo IBAMA e eu percebo que estão acontecendo. Os números estão aí. Dessas autuações, dessas investigações, inquéritos policiais instaurados para apurar crimes ambientais, muitos destes vão parar no judiciário por meio de processos judiciais. E esses processos judiciais, quando questionam, quando alegam alteração da qualidade do meio ambiente, nós vamos ter perícias. Então, se por um lado eu tenho a mitigação, se eu tenho legislações que protegem o meio ambiente sendo revogadas ou sendo alteradas, por outro lado, eu tenho instituições que defendem a proteção do meio ambiente e que vão agir para evitar que esses direitos conquistados durante tantos anos sejam perdidos. E como é que eles fazem isso? Qual é o mecanismo que eles têm para evitar que a gente tenha uma desproteção generalizada do meio ambiente ou dos direitos difusos e coletivos conquistados até agora? Eles têm os processos judiciais. Então, quanto menos proteção nós vamos ter, se isso acontecer, mais processo judicial questionando o retrocesso nós vamos ter. Que é basicamente o que está acontecendo com a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, por exemplo. Os órgãos de proteção, né, Ministério Público, as organizações não governamentais estão acompanhando. Se passa no Congresso Nacional uma lei que protege menos, pode aguardar que venha ação direta de inconstitucionalidade. Foi o que aconteceu com a Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Nós tivemos a propositura de 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Alguns pedidos foram reconhecidos pelos tribunais, por exemplo, pela Lei de Proteção da Vegetação Nativa, a Lei 12.651, não se protegia mais nascente intermitente. O que fez, então, o Supremo Tribunal Federal, numa dessas ações diretas de inconstitucionalidade? Ele reconheceu que tem que proteger, não retrocesso da legislação. Então, em resumo, o que eu vejo é que se diminui a proteção, aumentam os processos judiciais. Porque se estiver discutindo, sempre que estiver discutindo alteração da qualidade do meio ambiente, gente, vai ter perícia. Não tem outra forma de provar a alteração da qualidade do meio ambiente senão por meio de perícia. Por exemplo, eu tenho uma consulta agora que eu tive recentemente. É um cliente que pretende instalar uma atividade numa área e que, segundo entendimento do Ministério Público, dos técnicos do Ministério Público, parte do empreendimento estaria sendo implantado numa APP de nascente intermitente. Quando o empreendimento foi olhar nas cartas oficiais do Instituto Geográfico e Cartográfico, que é um instituto oficial, a nascente estava lá, pontuada. Mas quando você faz análise de campo, não tem nascente. Não tem registro de nascente intermitente há muitos anos. E basta alegar? Não, eles tiveram que provar. Então, eles contrataram uma equipe para fazer estudos, sondagens, para fazer a caracterização do meio físico e identificar se de fato aquela nascente existe ali ainda ou simplesmente ela desapareceu. E os estudos técnicos comprovam que
num lapso temporal de 5, 10 anos, não há registro da nascente naquela localidade e que não tem freático aflorando naquele local. Isso é perícia, é um trabalho técnico que está se contrapondo com outro argumento técnico dos assistentes técnicos do Ministério Público. Essa questão levada para o Poder Judiciário vai ter um perito, que também vai ter a interpretação dele. Então, quem vai decidir no final das contas? É o juiz. Então, o que eu estou falando para vocês? São elementos técnicos que estão sendo discutidos aqui, que precisam de técnicos para trazer essas informações. Não são advogados ou promotores, defensores públicos que vão conseguir provar sob o ponto de vista técnico. São vocês, que são da área técnica. Então, pensem assim, gente, olha, quanto menor for a proteção, quanto mais reduzida for a proteção dos direitos ambientais, mais ação judicial eu vou ter. E se nessas ações judiciais nós estivermos discutindo a alteração da qualidade do meio ambiente, para que eu prove essa alteração, eu tenho que ter análise técnica científica. Isso é perícia.